Conforme prometemos, aqui estamos com o nosso segundo vídeo essa semana sobre o caráter. Uma outra definição de caráter que tanto religiosos como psicólogos dão é a seguinte: o caráter é formado por um conjunto de hábitos, ok? Então isso é muito importante. Nós temos vídeos aqui, pelo menos um eu me lembro, sobre a formação do hábito, né? Como terminar com hábitos ruins, como ganhar hábitos bons. Tem tantos vídeos na internet também sobre isso, mas vamos falar até para uma ótica cristã, e aí você não vai achar tantos vídeos assim. E nós queremos suprir essa falta do mercado, né? Falar sobre a ótica cristã. Então, é claro que Deus, ele tem como um dos seus propósitos, um dos seus planos para nós, que nós tenhamos bons hábitos, que temos nós que desenvolver esses bons hábitos. Então, muitos acham que os hábitos vão vir através de oração e jejum, aí Deus vem lá com uma varinha mágica e bate na cabeça da gente e a gente fica com bons hábitos. Não, Deus nos dá o poder, nós formamos os hábitos. Eu sempre gosto de dar o exemplo de Noé. Deus salvou Noé do dilúvio, mas ele disse para Noé, ó, Noé, faz a arca, tá? Você vai fazer a arca. A arca representa o nosso caráter. Nós temos que formar. Deus dá o poder. Nós temos que formar. Através de disciplina, através de oração também, é claro, para receber mais poder, através do estudo da palavra, para sabermos quais são os tipos de hábitos que nós devemos desenvolver. Até o estudo da palavra é um dos hábitos que nós temos que ter. Então, tudo isso, ele vem a um preço, né? Não cai do céu, não é de graça. Então, nós temos que gastar tempo até para planejar aquilo que a gente quer que aconteça com a gente. Os hábitos que a gente quer que tenha na vida, nós temos que planejar, temos que investir, principalmente tempo. Não dá para dois hábitos, um bom e um ruim, ocuparem o mesmo lugar. Picasso, o pintor, ele dizia assim: antes de uma construção, vem uma demolição, uma destruição. Né? Então, vai fazer um prédio, primeiro eles fazem um buraco enorme no chão para pôr os alicerces, né? Depois é que vem o prédio. Né? Aparentemente não vai sair nada dali, né? Muito pó, muita martelada, muito cimento, tanta coisa, mas depois vem o resultado. E nossos hábitos são assim. O nosso caráter formado por hábitos, às vezes é só um tijolo, você pode considerar só um tijolo, mas juntando todos os tijolos vai formar o caráter, ok? O caráter não é formado de uma hora para outra, né? E então os hábitos também não são formados de uma hora para outra. É necessário, como eu repeti, investimento, disciplina, boa vontade, sabe? Ter apenas vontade de servir a Deus, só vontade, não é suficiente. A fé sem obras é morta. Nós temos que praticar. E olha, praticar o bem muitas vezes vai custar sacrifício. A maioria das vezes vai ser esmagar o eu. Nós temos tendência a algumas coisas boas, cada um tem uma tendência para uma coisa boa diferente do outro, só que todos nós temos que desenvolver o caráter de Cristo, temos que ter os hábitos que Cristo tinha, de trabalho, de comunhão com Deus, de ajuda no lar, etc. Cristo foi completo. Não pense, se você não conhece direito a história de Cristo, não pense que ele viveu do ministério dele a vida inteira. O ministério dele foram 3 anos e meio, né? O outro restante, que é a maior parte, ele estava trabalhando como carpinteiro. E aquilo ele usava para desenvolver o caráter dele também. O trabalho bem usado, se for um trabalho justo e honesto, ele também aperfeiçoa o caráter da pessoa, se ela permitir e se ela souber usar
o trabalho como uma ferramenta. Tá ok? Eu não sei se você se espantou por acaso de falar que Jesus teve que desenvolver o caráter dele, mas ele teve sim. Tá? Ele teve que desenvolver. Hebreus chega a falar que Cristo teve que ser aperfeiçoado. Isso não quer dizer que ele tinha pecado. Quer dizer que ele era apenas um menino um dia e ele teve que crescer e virar homem e teve que adquirir vários hábitos, especialmente, sabe por quê? Para ser o nosso sumo sacerdote. Se Jesus morresse por nós, quando ele tinha 10 anos de idade, não serviria para o sumo sacerdote. Serviria apenas para um cordeiro imaculado. Mas, para sumo sacerdote, ele não serviria. E por isso ele teve que viver até a idade que ele viveu, quando ele chegou ao máximo do amadurecimento de um homem. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos crescer, homens e mulheres, à estatura de Cristo. Aqui não está falando da estatura física, está falando da estatura do caráter. E Deus nos dá esse poder. Aqueles que duvidam dessa obra estão duvidando do poder de Deus. Aqueles que duvidam dessa obra estão duvidando que Deus criou o universo. Você acha que um Deus que criou o universo não tem poder para transformar uma criatura minúscula como nós? Você acha que não? Claro que ele tem. Deus, ele foi exagerado ao preparar nossa salvação. Ele preparou a salvação e ele efetuou a salvação de uma forma que foi muito mais e muito maior do que nós precisávamos. Então nós devemos nos apegar a isso, nos apegar ao poder de Deus e termos o nosso caráter transformado a cada dia e ter novos e bons hábitos melhores que até aqueles que não servem a Deus, porque Deus não fica satisfeito que seus filhos tenham um caráter, ou tenham, no caso do vídeo de hoje, tenham hábitos inferiores aos hábitos daqueles que não acreditam em Cristo. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal, colabore conosco, ore por nós também. Nós agradecemos muito em nome de Jesus. Amém.